aí, começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Eu sou a Fabi Santina, sejam muito bem-vindos. Os episódios saem toda segunda-feira às 18 horas no meu canal do YouTube Fabi Santina e também lá no Spotify. Temos também o canal de cortes no YouTube e temos também o Insta aí, TikTok, @Vida de Mãe, tá tudo aí pra vocês seguirem e acompanharem tudo. Essa segunda temporada tá sendo feita aqui no estúdio da You Group. E a gente fala, né, de vida de mãe, não é só com mãe de bebezinho, não. Tem mãe de todas as idades, né? Vida de mãe é pra sempre, né? A gente, depois que vira mãe, é pra sempre. 20, 30, 40 anos, a gente continua ali com os nossos desafios, os nossos momentos bons e tudo mais. E hoje eu estou aqui com ela, Ana Paula Chongani. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabi. Tudo bem, gente? Tô animada, tô animada. Sabe, Fabi, que por muito tempo eu não gostava muito de falar da minha vida de mãe. Sério? Uhum. Você mostra tanto você e sua filha, tudo. Pois é, mas assim, eu poderia ter mostrado muito mais. E comecei a mostrar mais agora, porque eu sou muito apaixonada por ela agora, que ela é um pouquinho mais velha. Tem 9 anos só, sou mãe só há 9 anos também, não é muito tempo. Mas hoje eu adoro falar sobre isso. Mas você tinha... Eu nem apresentei ela, não. Pois é, me apresenta, deixa eu te apresentar, vai. que eu já ia te perguntar. É que eu hablo, pessoal. Eu já ia te fazer uma pergunta. Deixa eu te apresentar primeiro, né? Você se apresenta. Tá bom. O microfone é seu. Bom, agora, vamos ver. Eu sou a apresentadora no Se a Salva Fosse Minha, no GNT, na Globoplay. E a apresentadora no Pra Variar, que tá passando todo dia ao vivo na Dia TV. Além disso, eu apresento podcasts, tanto o Nada Sei, o Trampapo e agora também o YouTube For You, que é YouTube For You não, eu que errei agora. Eu apresento podcast também, tanto o Nada Sei, quanto o Trampapo. E agora eu tô num novo projeto, que é do TikTok For You, do TikTok For Business, apresentando também. Além disso, eu sou empresária, né, no Ateliê Chongani, participo do Espaço Tome e da Ana Paula Chongani, né, que é uma empresa assim como você, né, Fabi? E, além disso tudo, talvez o mais importante, não sei, sou mãe da Iô, minha pequena potência, como eu gosto de falar. Não, ela é linda. Eu vejo ela aparecendo nos seus conteúdos, a relação de vocês duas, né? Eu acho lindo, assim, o seu maternário. A minha é muito pequenininha, mas quero, quando chegar lá, ter essa relação de companheirismo mesmo, né? Ela é minha parceira. É sua parceirinha. É, sem sua dúvida. Parceirinha. E aí, vamos à pergunta que eu ia fazer. Eu falei, deixa eu fazer a apresentação primeiro. Por que você acha que você tinha essa resistência de compartilhar a sua maternidade? No começo, eu tinha essa resistência porque eu não queria que as pessoas me reduzissem a mãe. E eu tinha muita coisa pra falar. Eu fui mãe relativamente nova, eu fui mãe com 26 anos. Apesar de ter sido uma filha planejada, posso depois te contar essa história. Eu fui mãe nova e eu tinha muita coisa ainda pra me firmar como mulher, como empresária, como apresentadora. Eu tinha muitos sonhos e eu tinha medo de virar mãe da Iô. Porque ela sempre foi muito potente. Desde quando ela era muito pequenininha, ela começou a falar muito cedo. Com 9 meses ela já começou a balbuciar algumas palavras. É balbuciar que fala? Pode ser, né, pessoal? Vocês entenderam. E aí ela começou a falar muito pequena, então era um cotoquinho, assim, com vocabulário, assim, acima da média. Então, eu sempre soube que ela era uma potência, sabe? Então, eu falava assim, eu quero ser também. E como tem tantos estereótipos, né, pra gente que é mãe, parece que a gente não faz mais nada, que a gente não trabalha mais, que a gente não empreende, que a gente não é criativa, que a gente não namora, que a gente não tem amigos, que a gente não precisa viajar, que eu falei, eu vou deixar essa maternidade um pouquinho pra lá. Então, no começo, quando eu comecei a criar conteúdo, ela tinha 1 ano, inclusive, ela foi minha grande força pra começar, pra pensar num projeto pra mudar de vida, né, a criação de conteúdo mudou a minha vida, de fato, e ela foi, sem dúvida, meu grande impulso pra isso. Mas aí eu não falava muito, ela aparecia esporadicamente. E até hoje, viu, Fabi? Eu mostro ela de uma forma muito controlada. Porque se eu quisesse, ela estaria todos os dias no meu conteúdo. Então, geralmente, ela aparece uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Mesmo assim, ela é uma grande marca, porque ela é muito potente. Mas ela aparece bem esporádico. Eu controlo ela aparecer, porque ela tem as redes dela, eu tenho as minhas redes, e a gente é mãe e filha. Mas a minha existência precisa continuar sendo garantida. Eu acho que isso, pra mim, sempre foi muito importante. Não, e é muito isso que você falou, né? Depois que a gente vira mãe, tem gente que só nos enxerga como mãe, né? Então, até amigos, tipo assim, agora ela é mãe, não dá pra sair. Então, coloca a gente numa caixinha mesmo ali, e a gente é mãe e muitas outras coisas, né? Sim. Claro que logo no primeiro, segundo ano ali de vida, a gente fica muito preso, muito focado
na questão da maternidade. Mas a criança vai tendo independência e a gente vai retomando outras áreas da nossa vida. Sim. Mas realmente as pessoas ainda têm esse olhar de, agora ela é mãe. Né? Exatamente. Não, é mãe, ela trabalha, ela faz isso, ela faz aquilo, mas ela também é mãe, né? Exatamente, é nesse lugar, é nesse ponto, assim. Sim, entendo. Eu já fui o oposto, né? Como eu sempre compartilhei meu lifestyle, meu dia a dia, minha vida, vlog do dia a dia, arrumando a casa, fazendo o dia a dia mesmo. Então não tinha como eu falar. Até as pessoas outro dia falaram, só mostra a Gigi, a rotina com a Gigi. Mas é que hoje a minha rotina, basicamente, é ela. É ela. Quanto né? tempo? Ela tem quantos 1 anos? ano e 7, não tem 2 ainda. Amiga, daqui a pouco passa. Então, eu falei, minha rotina é basicamente ela. Quando Sim. eu não tô com ela, eu tô aqui gravando, eu tô não sei o quê, eu mostro esses momentos, mas assim, grande parte do meu dia Sim. é ela. E é isso. É tão gostoso, é tão fofinho que você quer mostrar essa parte gostosa e fofinha, né? E às vezes, no momento que eu não tô com ela, eu tô aqui no computador fazendo nada. Tipo, fazendo nada pra vídeo, né? Mas trabalhando ali. Então, eu já fui pro oposto. Eu já fui no, tipo, mostrar tudo, desde o parto até, enfim, todos os momentos ali, né? Sim. E estamos aí com o podcast Vida de Mãe. Mas é porque você também já era a Fabi antes dela, né? Sim. Eu não. Quando eu comecei a criar conteúdo, ela já existia. Então, eram momentos muito diferentes. Então, as pessoas te reconhecem por outras coisas. Enfim, pela sua família, pelos seus trabalhos anteriores, pelo seu próprio lifestyle. Então, eu acho que é um movimento bastante natural. Tanto o meu quanto o seu. Sim. Até porque vida de mãe, cada um tem a sua, Cada um tem a sua e de formas diferentes. É isso. E você falou que foi uma gravidez planejada, mesmo muito nova. Você já tinha esse sonho de ser mãe? Eu não colocava isso como na listinha de sonho, mas eu me via mãe, porque eu tive uma mãe muito legal, assim, e eu me via mãe, mas aí eu casei super nova, e meus pais foram super incentivadores, assim, do meu casamento mesmo nova, só que a minha mãe falou, ó, só não tenha filho. Porque você é muito nova, eu tinha 20 anos. E eu falei, tá bom, eu vou seguir o conselho dela. Então, demorei 6 anos de casada pra pensar em ter filho. E eu sempre fui muito nerd, assim. Eu comecei a tomar anticoncepcional antes de transar. Eu fui no ginecologista. Sempre fui muito nerd. Não seria diferente na hora de ser mãe. Então, quando eu comecei a pensar em ser mãe, eu falei, vou fazer os exames que não é nem pré-natal, é pré-nupcial, acho pré-nupcial, que chama, né? exato. Que se fazia antigamente, antes de casar. Exato, eu fiz assim dos anos 2000. E aí, quando eu fui fazer, eu descobri que eu estava infértil. Eu tinha 26 anos. E aí, aí bateu o baque, assim. Aí eu falei, nossa, eu quero ser mãe, sabe? Aí caiu a chave, assim, caiu a parece ficha. Que quando tem um momento de, tipo, você não pode. Aí parece que, aí você fala, mas era o que eu sempre quis. Exatamente. Aí o médico falou, ó, você vai fazer um tratamento que ele pode funcionar em até 5 anos. Falei, tá bom, então vou começar agora, porque aí eu vou engravidar até 31 anos. Um mês depois eu tava grávida. Mas era infertilidade por algum motivo? Eu tenho hiperprolatina. O meu corpo produz leite mesmo sem eu estar grávida. Então, você sabe, quando a gente amamenta, você não tem ovulação. Sim. Então, eu tava zerada de ovulação e por isso ele não sabia quando que minha ovulação ia voltar a acontecer. Mas aí foi super rápido. Em um mês voltou. Voltou. Na primeira ovulação, eu engravidei. E eu fiquei muito feliz, né? Obviamente. Imagina, ainda mais com uma notícia há pouco tempo de que talvez não poderia ter ou que fosse demorar. Foi muito rápido. Foi muito rápido. E eu sou muito grata, assim, de ter tido ela nova, assim. Porque eu tive ela nova e quando ela começou, já existia, eu ainda era nova e eu pude continuar os meus trabalhos já sendo mãe. Porque eu acho que na vida que eu tenho hoje, com o tanto de trabalho que eu tenho hoje, administrando 3 empresas e tal, talvez eu ficaria adiando a maternidade. Esperando o momento ideal ali. E não existe, né? Esse momento ideal. Então, pelo menos eu já comecei com ela já existindo e aí a gente vai se adaptando, porque a gente se adapta. Sim. Eu falo isso, mas assim, que se eu tivesse um filho hoje, eu tenho certeza que eu ia me adaptar. Sim, a gente dá um jeito, dá conta, a gente né? dá conta. Mas eu sou grata de ser uma coisa a menos, assim. Já tenho ela e eu sou muito feliz. Hoje, eu sou muito feliz de ser mãe dela. Demorei também muito tempo pra me apaixonar pela minha filha. Isso é uma outra curiosidade. Não foi aquela coisa de, nossa, nasceu e aquele amor que nasce junto? De jeito nenhum. Não, eu acho que processo. Eu sempre amei muito ela, sempre amei muito. Mas eu me apaixonei, acho que ela já tinha uns 5 anos, assim. Antes eu não sentia, por exemplo, quando eu ia viajar, ou quando eu saía com os meus amigos, eu não sentia saudade dela. Eu tava sempre no estado de graças a Deus, assim. Ufa, graças a Deus. Ai, meu Deus, uns dias pra eu me relaxar.
Hoje não. Hoje eu viajo, eu sinto muita saudade dela. Hoje eu convido ela, filha, vamos comigo. Nunca que eu convidava minha filha pra estar comigo numa gravação ou com as minhas amigas. Eu dava, meu companheiro sempre foi bem companheiro, sempre fez o papel dele de pai. Minha rede de apoio, que é meu pai. Hoje é meu pai e minha mãe, mas na época era só meu pai. Também sempre me ajudaram, assim, sempre fiz. Minha rede de apoio sempre me ajudou, minhas amigas, algumas também. Então eu sempre dava um jeito e falava assim: não vou com ela, eu preciso descansar. Hoje, pra mim, o meu descanso é estar com ela. Sim. É também porque muito nova dá muito trabalho, né? Muito, amiga. E aí demanda muita energia, se você tem que focar em outras coisas. E tem gente que gosta de bebê, né? Que acha fofinho, gosta muito de bebê. Tem gente que já não gosta da idade, não gosta tanto da idade dela, que ela tem 9 anos, que é uma idade mais provocativa, que é uma idade mais de... questionar. Argumentar, conversas longas, muitas perguntas complexas. Eu acho que quando é menor, dá um trabalho físico muito grande. E quando é maior, dá um trabalho emocional e intelectual muito grande. Sim. E eu prefiro o trabalho emocional e intelectual. Ela tem, às vezes, ai, mãe, não sei o que eu tô sentindo, mãe. Porque é isso, né? Ela tá tentando entender a cabeça dela, os hormônios também, 9 anos, já começa. Ela tá tentando entender quem ela é. Então ela, mãe, sabe quando você sente uma coisa assim, mãe? Aí você tem que falar, filha, então, vamos lá. É normal, a gente precisa se perguntar o que tá acontecendo com o meu coração, o que tá acontecendo com a minha cabeça. Será que aconteceu alguma coisa que talvez na hora você não elaborou? E agora tá voltando aquele sentimento. Você também é uma psicóloga, assim, né? Sim, com todo respeito às psicólogas, mas da sua filha. Então é um trabalho emocional muito grande, intelectual muito grande. E social também, porque elas começam a se relacionar. E aí ela fala, mãe, mas por que aquela minha amiga... ontem era minha amiga e amanhã não é? Aí eu falo, então, filha, isso acontece... Na vida adulta isso também acontece, no trabalho isso também acontece. Então você tem que desenvolver a capacidade do perdão, de ler a situação, de conversar para tentar resolver, de falar com a sua amiga que você tá chateada, da comunicação não violenta. Porque, mas mãe, isso é muito chato. Mas você vai usar essa vida inteira. Aí eu conto as minhas histórias lá no meu trabalho, sabe o que aconteceu? Sabe aquela pessoa do meu trabalho fez isso comigo? Sabe como eu reagi? Fiz isso. Tá vendo? É igual da sua escola. Então é um trabalho intelectual, emocional e social muito grande. Mas eu adoro. Eu amo. Mais do que transformá-la numa grande bonequinha, que eu também fazia. Mas eu prefiro esse, entendeu? É muito legal você falar isso, porque não é todo mundo que, às vezes tem muita gente que tem esse sentimento, mas não fala. Sim. Porque vai ser julgado, porque não, nasceu, ama e ponto e acabou. Mas às vezes é isso, né? São momentos, e o momento que você tá curtindo mais é agora. Essa fase de estar mais próxima, de ser companheira, de ir junto pros lugares. Eu falo, eu não vejo a hora de poder levar ela pro cinema junto comigo. É muito legal. Eu falo, eu adoro ir no cinema, meu marido é meio assim, dorme, sabe? No filme. Então, assim, eu sou aquela que quer assistir um filme atrás do outro. Eu falo, eu não vejo a hora dela estar nessa idade de curtir, de gostar, de eu falar, vamos pro cinema junto? E de ser essa companheirinha, sabe? Hoje ainda é mais aquela brincadeirinha ali, que você nem entende o que você tá brincando e faz parte, né? Mas é isso. A vozinha, né? A vozinha. A bonequinha. Aprendendo as palavras, então ela tá... Isso é uma delícia também. Ai, as palavrinhas erradas. Você faz o dicionário das palavras erradas? Então ela ainda fala poucas palavras. Tá. Então, mas, por exemplo, o fruta dela é puta. Ai, que lindo. Faz o dicionário. Ai, Você vai esquecer, tá? Ai, das palavras erradas. Vou salvar tudo, vou gravar cada frase, palavrinha que ela fala errado. Isso, faz o dicionáriozinho dela, é muito lindo. Essa parte da comunicação também achava muito, muito lindo. Agora, a brincadeira, amiga. Ai, a vozinha, a bonequinha, ai, a comidinha. Eu falava, meu Deus, quando vai acabar? Pelo amor de Deus. Não era não minha... é pra você esse momento. Não é. E pra engravidar, então, foi rápido no final das contas. Mas e a gestação? Foi tranquila? Eu amei ser uma grávida. Eu adorei ser grávida. Eu me senti a mulher mais linda, mais sexy, mais empoderada, mais maravilhosa do planeta. Eu adorava estar com a barriga, a gravidez inteira. Eu adorei. Quando eu era pequenininha, eu já ficava querendo... Que aparecesse. Que aparecesse. Aí, quando eu era maior, eu amava. Eu adorava usar roupa curta pra mostrar a barriga. Eu fui uma grávida muito feliz. Eu fiquei feliz do início ao fim da minha gravidez. Eu adorei. Adorei. Me sentia muito especial. É uma sensação de como eu tô criando um ser humano dentro de mim, né? Sim. É muito louco. Fala, meu Deus, tem unhinhas sendo formadas aqui dentro. Sim. E essa sensação de potência mesmo, de, meu Deus, eu consigo
criar a vida, né? Tipo, dar vida e formar aqui dentro de mim é muito louco. É uma sensação de agora eu posso tudo, eu sou capaz de tudo. De co-criadora, eu falo. Co-criadora junto com as deusas, com os deuses, com Sim. Deus. Você é co-criadora da vida, né? Isso é lindo. Muito doido. Não, eu falo até pro meu marido, eu falo, nossa, eu não queria ser homem. Porque não é passar... Como que não vai viver isso? É muito doido, é muito maravilhoso. E amamentar pra você, como que foi? Eu amamentei porque eu... Assim, foi uma luta. Até porque, pela questão da hiperprolactina, eu não poderia amamentar. Porque isso gera outros... enfim, desencadeia outras questões de saúde. Mas eu tentei, fui fazendo acompanhamento médico para ver se isso não estava gerando algum outro problema. E consegui amamentar até 1 ano. Mas eu não gostava de amamentar. Era muito difícil pra mim. Não era nem sobre pudor, nem sobre dor. Eu não tinha dor. Mas eu achava incômodo. Eu não gostava de sentir o leite descendo pelo peito. Eu não gostava, assim. Era uma sensação, pra mim, incômoda. Eu sei que tem muita gente que tem muito prazer em amamentar. Pra mim era assim, beleza. Eu achava fofinho. Ela olhando aquela carinha, né? De olhando pra vocês. Para de mamar pra sorrir pra você. É muito fofo, mas eu queria que acabasse. Então, a primeira mamadeira, eu preparei a mamadeira, assim. E falei pro meu companheiro, a partir de agora... é com você. E falei pra minha filha, pronto, este homem vai te dar comida e você não vai morrer de fome. Então, vamos romper um pouco dessa dependência. Então, desde quando eu parei de amamentar, inclusive, eu acho que meu companheiro também levou isso tão a sério que ele sempre cuidou da alimentação dela. Inclusive, mais do que eu, assim. Que ele falava, é isso, agora é minha vez, sabe? Você fez a sua parte, agora é a minha. Eu acho que é um momento mais... como eu posso dizer, assim, das coisas... necessárias para o ser humano sobreviver, né? A mãe oferece tudo pro filho, né? Oferece cuidado, corpo quente, oferece o alimento, que é o mais importante. E quando o pai ganha esse poder de alimentar, a criança também sabe, pronto, agora eu não morro mais aqui com ele. É instintivo. Então, a relação, eu acho que do pós-amamentar, principalmente quando você traz outras pessoas para fazer esse momento de amamentar, na minha percepção hoje, é fundamental para a criança criar novos laços. Porque se você para de amamentar e a mãe continua dando mamadeira, ela continua gerando essa relação de dependência instintiva com você. Então, uma única pessoa. Com uma única pessoa. Acho que o momento da mamadeira é um momento muito importante para você ampliar essa rede de apoio e gerar essa conexão da tua filha com outras pessoas. Porque a tua já tá conectado. Você já amamentou, você já pariu, você já fez. Tava assim, aqui dentro antes de tudo. Isso ninguém rompe essa relação da mãe quando se tem esse laço, obviamente. Então, amamentar, eu sempre deixava meu pai amamentar, meu marido sempre assumiu a amamentação dela na mamadeira. Os meus amigos mais próximos, que eu sabia que ia participar da vida dela, quando tava lá em casa, eu falava, pode dar mamadeira você. E os amigos amam, né? Aquele bebezinho, aquela mamadeirinha. E a independência dela também. Então, ela mamava muito sozinha. Assim, na hora de dormir, era a coisa mais linda. Minha filha é capricorniana, ela é independente. Ela é dona de si. Ela se conhece. Então, a gente dava uma mamadeira pra ela e colocava ela no berço e apagava a luz. E ela mamava sozinha, aí depois ela jogava assim, ó. Aí, quando a gente ouvia o barulho, terminou de mamar. Aí ela dormia sozinha. Com quanto tempo isso? Eu talvez erre o tempo, mas talvez 2. Perfeita, gente. 2 e pouco. Era uma fase que eu não precisava mais arrotar, sabe? Isso... Passa rápido, né? Passa rápido. Eu esqueci algumas coisas. Vai 9 anos, né? Essa parte inicial a gente vai esquecendo mesmo. E eu fico, ai meu Deus, eu vou esquecer esse momento. A minha sorte é que eu tenho muita coisa gravada, né? Você não vai esquecer. Eu gravo tanta coisa que eu posso reviver, lembrar, assistir de novo. Você não vai esquecer, vai ter essa memória gravada. Vai ter essa memória gravada. Eu me arrependo, inclusive, de não ter gravado mais. Pra poder reviver esses momentos, né? Me arrependo. E as pessoas falam, passa rápido. É muito clichê, mas é muito verdade. Passa muito rápido. Esses dias me perguntaram, a festa da Gigi de 2 anos. Eu, não, gente, foi a de 1 ano, foi... Aí eu, já tá chegando a de 2 anos, como assim? Tipo, meu Deus, eu pari ela ontem. É isso. Mas passa muito rápido. E falando de parto, como que foi seu parto? Meu parto também foi muito especial, assim. Eu tinha uma médica que me incentivava muito a fazer a cesárea. Me incentivava, não me trazia informação do parto natural e normal. Aí eu descobri a casa de parto aqui em São Paulo, que é uma casa que fica em Sapopemba.
É um serviço público. É uma casa subutilizada, assim, tem mais vaga do que pessoas parindo, porque as pessoas hoje não parem de forma natural. E eu descobri essa casa de parto e eu falei, acho que é aqui que eu vou parir. E lá nessa casa de parto, você vai fazendo os acompanhamentos e aprendendo a parir. Você e a pessoa que você escolhe pra parir junto com você. Escolhi meu companheiro, obviamente. E aí você vai aprendendo até que chega um momento que você tem um parto. Obviamente, pra você fazer esse parto, você não pode ter absolutamente nenhuma doença, por exemplo, diabetes, enfim, não pode ser uma gravidez de risco. Você tem que trazer muitos laudos para que você faça parto lá. E também você tem o suporte de um hospital que fica literalmente com o leito disponível para caso aconteça alguma coisa durante o seu parto. Então, a ambulância fica aberta, o motorista fica sentado no banco e o hospital mais perto fica com a sala de parto pronta enquanto você faz o parto natural e normal. E como é um serviço, obviamente, eu tava com a minha médica particular me falando para fazer um parto cesárea e eu tinha um sistema público, SUS, Sistema Único de Saúde, me oferecendo um parto natural. Então era uma decisão muito difícil. Aí eu percebi que quanto mais eu comunicava meu entorno que eu ia fazer um parto no SUS natural, as pessoas falavam, Ana Paula, mas você tem plano de saúde, você tem um super hospital à sua disposição, por que você vai fazer isso? Eu falava, porque eu quero um parto natural. E então eu parei de falar para todas as pessoas que eu teria um parto natural e ficava, eu vou ter no Hospital X. E dava o nome de um hospital de referência aqui em São Paulo, para as pessoas ficarem tranquilas, para me deixarem tranquilas. Eu assisti um documentário que chama O Renascimento do Parto. Você já assistiu? Não. É super difícil de achar, infelizmente. Não, tem no Netflix. Eu tinha um tempo atrás, estava no Netflix. Tá na Netflix? Ai, tomara que ainda esteja. Porque é um documentário que, sério, você, independente de você ser mãe, de você não ser, de querer ou não querer ser, assista, até pra você contar pra outras pessoas. Porque fala sobre o mercado do parto cesárea. E aí, quando eu vi esse documentário, eu vi grávida no cinema, numa sessão especial. E eu saí decidida, eu vou ter um parto natural, normal. Então, comecei a não contar pra ninguém onde eu ia parir, mas eu sabia que seria na casa de parto. Quando eu entrei em trabalho de parto, eu fiquei 30 horas em trabalho de parto. Dessas 30 horas, eu fiquei 15 horas em casa e 15 horas na casa de parto. Nesse período que eu fiquei em casa, a casa de parto já fica em contato com o meu companheiro e ele já ia fazendo os cálculos do tempo, monitorando banho e tal. E aí depois chega um momento que aí você vai pra casa de parto, quando você já tá com uma dilatação adequada, você pode ir quando você quiser. Mas eles entendem que quanto mais você tá no seu ambiente, mais você relaxa. Quanto mais você relaxa, mais você tem avança mais rápido, no momento de parir. Então, quando eu tava mais ou menos com umas 15 horas de trabalho de parto, eu fui pra casa de parto. Já tava com, sei lá, acho que 6, 7 centímetros de dilatação. E aí, eu fiquei mais 15 horas pra chegar nos 10 centímetros de dilatação. Então, essa é a diferença da casa de parto. Talvez um hospital nunca esperaria 30 horas uma pessoa parir. E aí, vem aquelas coisas de sofrimento fetal. Muitas questões que na casa de parto eles falam. Tá tudo bem, vai dar certo. E na casa de parto, mesmo sendo uma estrutura do SUS, tem banheira, tem bola, você pode levar, se você for de uma religião, quiser levar a pessoa da sua religião pra fazer uma oração ou uma seita, não sei qual a sua religião, você pode. Se quiser levar vela, você pode. Tem caixa de música. Muito carinho. Eu lembro que uma hora a parteira falou assim, eu não tava mais conseguindo comer, ela falou, o que você quer comer? Você quer refrigerante? Eu não bebo. Você quer chá? Não quero. Aí eu falei, eu quero chá gelado. Ela, ok, vou fazer pra você. Ela foi lá, fez o chá, bateu com limão, bateu com gelo, me trouxe chá gelado. Eu bebi porque eu fiquei sem graça dela ter feito um chá pra mim. E eu ficava na banheira e tal, e chegou uma hora eu falei, deu. Meu marido ali comigo, eu não contei pra ninguém, então não tinha ninguém me esperando parir, porque também é outra pressão. Nossa, é outra pressão, E já então, nasceu. Não avisei ninguém, só avisei meus pais e falei, não entrem na sala. Não entre na sala, eu quero fazer isso sozinha. Até porque minha mãe não teve um parto natural, então eu sabia que essa experiência ela não tinha pra contribuir. E meu pai, obviamente, também não tinha. E aí meu marido praticamente fez meu parto, assim, porque as parteiras, elas entraram na última 1 hora pra fazer ali o procedimento final. Mas todo exercício elas chegavam, falavam no ouvido dele e ele fazia. Agora vamos caminhar, agora vamos ficar na bola, agora vamos ficar na banheira, vira e tal. Ele fez meu parto. Isso é muito mágico, é bem muito especial. humanizado ali mesmo, né? Uma coisa totalmente diferente do que a gente escuta por aí. E a recuperação é assim, eu almocei em casa e almocei em casa no dia seguinte, porque literalmente 12:00 do dia seguinte,
Eu Já tava tava em casa. Eu não comi lá. Caraca. Não, uma experiência que eu nunca tinha escutado essa. E é isso, assim, que você falou, da questão da cesárea. Há 9 anos atrás, que tinha menos informação na internet, se falava muito menos sobre isso, mais ainda, né? Hoje ainda muita gente fala sobre o parto normal, sobre as vantagens, mas ainda assim a gente sabe que o mercado como um todo é muito da cesárea, até porque para médicos em si é muito mais prático ter hora marcada, hora agendada e mais rápido, né? Eles muito ganham mais mais dinheiro simples. também. Ganha mais dinheiro. É uma cirurgia, não é só estar ali, enfim. Anestesia, é todo um sistema. Todo um sistema. Deixa eu só te dizer uma coisa que eu vi que foi fundamental pra mim, que no parto cesárea, o protagonista é o médico. E no parto natural, o protagonista é a mãe. A mãe que pare. A mãe que E o médico que tira, né, da cesárea. O médico que Médico traz que ao traz mundo. ao mundo. É verdade. Não, eu nunca tinha pensado desse jeito. Mas muito legal. E o pós-parto, o puerpério, como que foi ali? Porque muita gente sofre muito, né, no puerpério. Como que foi pra você esse momento? Fisicamente, muito tranquilo. Sim. Um parto normal, Parto né? normal, assim, dói muito. Só que, assim, é importante dizer, são 30 horas em trabalho de parto, não são 30 horas de dor. Né? É uma dor crescente. Aí chega um momento que é uma dor insuportável, tal. E o momento de parir é uma dor, assim, insuportável. Mas, assim, pariu, acabou. Acabou. Sabe, acabou? Parece, tirou com a mão, né? Tirou, assim, acaba. É bizarro, assim. Não tem mais dor nenhuma, sabe? Assim, então é um incômodo, né? O corpo voltando ali, mas assim, acabou. Então não tive dor física, só que assim, qual que é a questão? Os hormônios da gravidez seguem lá, só que as pessoas acham que você não tá mais grávida. Porque você não tá ali mesmo, né? Mas assim, elas esquecem que o hormônio, do mesmo jeito que chega gradativamente, vai embora gradativamente também. Então, meio que as pessoas, elas acabam focando no filho. Só na criança. Na criança. Então, você parte de um extremo cuidado para um extremo abandono. Dos amigos, da família, né? Você tem que... Oi, eu ainda tô aqui. Oi, eu ainda tô aqui. Eu passei muito com a minha mãe, eu falava... Ela chegava já direto na minha filha, eu falava, você não vai nem me cumprimentar? Tipo, e antes era barriga, nananã. Eu falava, gente, eu ainda existo. Tipo, oi. E era dói. muito real. Dói. Tipo, as pessoas irem na sua casa e assim... sabe? Aquele... Ai, cadê? Você fala, calma. E também com meu companheiro, ele entendeu. Isso foi um trauma pra mim também. Porque assim, como eu tinha um cara legal do meu lado, eu achei que a gente ia poder dividir. Não, pessoal. Não é possível. Tem coisa Aquela criança não conhece aquele ser humano, que é o pai dela. E aquela relação precisa de tempo pra construir. E aí eu lembro que uma vez meu companheiro falou, você teve 9 meses pra construir essa relação, vou precisar de 9 meses pra construir também, talvez. E aí isso me deu um baque, porque eu achei que eu ia dividir 50-50. E não dá, é 100% você. O que seu companheiro pode fazer é cuidar de você. E aí meu companheiro cuidava de mim. Eu lembro de às vezes estar corrido, eu amamentando e ele me dando comida na boca, dando comida na boca para mim. Porque não dá pra forçar uma relação com a criança, é uma construção. E a criança, ela ainda, por mais que saiu, ela ainda tem essa conexão com o útero, com a mãe. É quase que um cordão umbilical invisível ali ainda, né? E isso me deu um susto, porque eu tava muito ativista, 50-50. E não tinha esse 50-50. Então eu levei um baque, eu levei um susto real. A demanda me assustou muito. E eu tinha que também falar pro meu companheiro, uma vez eu lembro também que eu falei pra ele assim... Porque aí, obviamente, ele cuidava de mim, mas às vezes também não. Aí teve uma vez que eu fiquei doente. Fiquei com infecção de urina. Você não pode tomar remédio por conta da amamentação. E aí eu fiquei com infecção de urina e meu marido falou assim, o que eu faço? E ela só ficava quieta se ele ficasse andando com ela no sling. Eu precisava dormir, porque eu tava com muita dor. Ele andou 2 horas com ela, pra eu dormir 2 horas. E aí, quando ele voltou, ele tava exausto, obviamente. E aí, ela continuou dormindo no berço. E aí, ele foi, tipo, relaxar. Aí eu falei, oi. Tô doente. Tô com fome, tô doente. Preciso de alguma coisa. Aí ele falou assim, não, mas eu já pus a Iô pra dormir. Eu falei, então, a Iô é a Iô. Eu sou eu. Cuidar da Iô não é cuidar de mim. Cuidar da Iô é cuidar da Iô. Aí depois você cuida da Iô, você cuida de mim.
Porque eu também. Cuidar da Iô não é cuidar de você. Mas pro pai isso é óbvio. Pra mãe isso não é óbvio. Então as pessoas acham que fazer uma coisa pela sua filha é fazer por você. Não. Você pode até... Mas às vezes você precisa do cuidado para você. Você precisa de um olhar pra você. Você precisa do remédio pra você. Você precisa do abraço pra você. Tirar sua filha do teu braço diminui a sua sobrecarga, mas não significa literalmente cuidar de você. E aí eu lembro que eu falei isso pra ele, eu falei, nós somos 2 pessoas. A gente foi uma por muito tempo, agora nós somos 2 pessoas. Eu sei que é cansativo pra mim também. Cuida dela e depois cuida de mim. Sabe? Então, essas questões que foram mais difíceis pra mim, sabe? Sim. Emocionalmente. Agora, o corpo, assim, literalmente, dia seguinte, eu voltei a ser eu. Andando, normal, né? Normal. Não, e isso que você tá falando, tipo, a gente tá falando do período do puerpério, mas não é só no puerpério, né? Vem essa questão da solidão materna mesmo, que pega muito, porque é isso, muita gente, até amizades, acabam se afastando, pessoas que não têm filho. Quando tem filho, você ainda consegue, a pessoa consegue te entender, te compreender mais. Mas quando não tem filho, às vezes a pessoa só quer te visitar se estiver com a criança. E você fala, mas eu queria, sei lá, sair pra almoçar só com as minhas amigas. Ah, mas ela não vem... Não, tipo, ela existe, ela tá lá, né? Tem essa questão ali que pega muito, e aí eu acho que o que pega mais, principalmente no puerpério, é que a gente tá numa demanda muito grande, e a gente tá na questão hormonal muito grande. E aí é um foco que muda totalmente da grávida, que tá todo mundo ali, tipo, paparicando, pra... Oi, bebê. Tipo, nem olha, nem conversa. Que é o que eu falo sempre, gente, vai visitar uma mãe que acabou de ter filho, leva alguma coisa pra mãe. Leva um bolinho pra mãe, ajuda a mãe, porque a criança, todo mundo vai levar presente. Ela tá lotada de presente, ela não vai dar tempo de usar. Exato. E assim, não é que ela não vai gostar de ganhar presente pra criança, mas se você olhar pra ela e assim, conversa com a mãe, como que tá sendo pra você? Porque muita gente só fica, ele tá dormindo, ele tá não sei o quê, como que ele... Ai, que bonitinho. E esquece de perguntar pra mãe, né, como que tá sendo. Ter essa conversa, e às vezes eu sentia muita falta disso. Eu sou só mãe agora, eu só sou a mãe dela. Eu não sou mais a Fabi, eu não sou mais ninguém. Porque as pessoas só querem saber dela e de como tá sendo as coisas com ela. As pessoas esquecem de perguntar, e como que tá a sua vida? Como que estão suas coisas? O que você quer fazer? Então, falta, assim. Eu tive uma rede de apoio muito boa. Minha irmã, assim, foi sensacional. Eu lembro que com 11 dias que ela tinha nascido, eu falei, Nina, por favor, eu quero muito fazer meus cílios. Eu tirei pro parto, tudo. E eu falei assim, eu me sinto mais eu quando eu tô com cílios, pelo menos arrumada, não tô tendo tempo de me maquiar nem nada, eu pelo menos tô com cílios. Eu falei, você vai comigo? Porque eu não podia dirigir, né? Eu fiz cesárea e tal. E também saindo de casa a primeira vez, sem a filha. Aí ela foi, me levou, me esperou. Então, tipo assim, fazer pra mim, uma coisa que pra mim, não pra ela. A criança tava lá com o pai, bem cuidada. Então, não é todo mundo que tem esse olhar, né? De olhar pra mãe, de ter separar um pouco a mãe da pessoa. Então, eu falo muito isso. Quando vai visitar uma mãe, pensa na mãe. A criança, tá todo mundo focada na criança, mas na mãe, poucas pessoas estão. E poucas pessoas, assim como você e eu, têm um companheiro que dá todo esse suporte, né? Não é todo mundo que tem, e tem muita mãe solo por aí também. Então, e que eu sempre falo, não consigo imaginar como é passar por tudo isso sozinha. Nossa, eu também não. Porque com rede de apoio e com meu marido que participou de tudo, já foi muito difícil, né? É muito difícil. Então, eu falo, sozinha, cara, dá conta de tudo. Essas mães, elas são guerreiras. São muito e como guerreiras. eu tive filho nova, parecia que o fato de eu ter tido filha, eu tinha envelhecido 10, 15 anos. Meus amigos não me consideravam mais pra uma balada, pra uma festa. Ela é mãe. Ela é mãe agora. Mas eu ainda tinha 26 anos. Eu ainda tinha 27, 28 anos. Eu ainda era uma menina, uma jovem, né? Nem adulta é a partir de 29. Eu ainda era uma jovem. E meus amigos, essa exclusão. Nem chama, né? Tipo assim, nem não é nem chama. assim, vamos dar a chance dela falar não. Não. Nem chama porque ela não vai querer ir, ou porque agora tem filho. Não chama. Não chama. Não, e é muito doido que, assim, as pessoas pensam isso, e eu também, por muito tempo, também pensava isso, né? Porque a gente vive ali naquela bolha da maternidade. E aí, recentemente, eu fiz uma viagem, só eu e meu marido, primeira vez, sem a filha. E aí, eu falei pra ele assim, além de pro casal ter sido incrível, pra mim foi libertador no sentido de, eu ainda sou eu ainda gosto de viajar, eu ainda gosto de fazer as mesmas coisas. Só tá ali, adormecido, guardadinho no baú, porque não dá tempo. Mas eu ainda tenho essas vontades, porque por muito tempo parece que não. Essa sua realidade não vai nunca mais existir. E que você tem que aprender a gostar de outras coisas. Então, pra mim, foi bem essa questão de, não, eu ainda existo, eu ainda posso. Aí eu até falei, vamos qualquer dia pra uma balada? É só deixar ela com alguém. Claro. Sabe? Mas parece que você não vira mãe, você não pode mais fazer muitas coisas, né? Tipo, bloqueia. Não, agora você é mãe, não pode viver isso, não pode ser jovem, não pode muita coisa.
Então é muito doido. Eu acho que foi nesse contexto que eu falei, nas minhas redes ainda não, entendeu? Era esse trauma, talvez. Sim. Ainda mais você tava criando ali, né? Eu tava acho no que se começo. você já criasse com essa questão da maternidade muito envolvida, você ia ser colocada numa caixinha ali da Exato, maternidade, né? Exato. Agora sim, você falou que a Iô, ela é muito potente. E a gente pensa que a gente ensina nossos filhos, mas na verdade os nossos filhos que estão nos ensinando Sem o dúvida. tempo todo. O que você diria que foi o maior aprendizado que você teve com a sua filha? Eu acho que é ser cuidada por ela, assim. Era uma coisa que eu não contei, não imaginava. Eu achava que era muito uma relação de cuidado unilateral, assim. Eu ia cuidar dela, eu ia cuidar dela. E aí ela se mostra uma pessoa que cuida de mim. Tipo, ela me põe pra dormir porque eu tô mais cansada que ela. Ela faz café da manhã pra mim, sabe? Ela me dá conselho. E isso é uma coisa que eu não esperava. Isso é muito, muito bonito, assim, nela. E minha filha também, ela tem um senso de família muito legal, assim. Ela é muito independente, né? Então, ela circula, ela é uma pessoa sem medo. Ela chega nos lugares, ela anda, ela não tem medo das pessoas, sabe? Isso é uma coisa que talvez eu demorei muito mais pra desenvolver do que ela. Então, ela chega e se ela estivesse aqui no estúdio, ela já teria sentado ali pra ver os computadores e perguntado se ela poderia apertar um botão. E se tivesse um espaço maior, ela andaria tranquilamente. Então, acho que ela tem uma autoconfiança muito maior do que a minha. Isso é muito bonito de ver, sabe? Mas que com certeza você ajudou a construir isso ao longo dos anos, né? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Mas eu acho que principalmente é esse lance do cuidado. Eu não esperava ser cuidada por uma criança. Eu não sabia que isso era possível, sabe? Eu não sabia que seria menos cansativo. Que eu ganharia tanto, sabe? Assim, tanto carinho mesmo, assim, de te pôr no colo, sabe? Dela falar assim, ai, mãe, deita aqui no meu colo, você tá cansada, eu vou fazer um cafuné. Você fica até meio dura, assim, no colo da criança. Você não sabe nem se sua cabeça é pesada pro colo dela, ou se sua cabeça é suficientemente leve. Você fica meio, tipo, tá tudo bem? Aí, e ela, relaxa, mãe, tá tudo bem, sabe? Isso é... Nossa, isso é... Eu não sei, assim, Fabi, é maravilhoso. E também, assim, dentro de um limite, obviamente, porque ela é uma criança, eu não posso esquecer isso, eu recorro a ela, às vezes, quando eu tô chateada, triste, com alguma coisa, e ela me dá conselhos. E talvez eu chore. Mas ela me dá conselhos. E quando ela me dá conselhos, é um mix de que bonito, com que orgulho, porque você vê que tudo que você ensinou, ela absorveu e ela tá te ensinando de volta. Então ela chega e fala assim, mãe, pensa com calma. Aí outro dia passei por uma situação muito difícil, racial e tal. Ela falou, mãe, lembra dos nossos ancestrais? Então, você lembra que eles também lutaram pra gente chegar até aqui? Olha quanto a gente avançou, mãe. E agora, não tem... Você vai fazer mais um pouco, depois você vai descansar, porque você vai estar mais velha, mãe. E eu vou continuar, mãe. E aí eu vou continuar, depois eu vou passar para minha filha. E aí ela traduz a ancestralidade, assim, do jeito dela falar, sabe? Ela traduz as coisas e você fala assim... Como, né? Uma criança tão pequena. Isso, sabe? Como? É muito E a pureza das maravilhoso. crianças também, né? Não, assim, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Ai, gente, não vejo a hora desses momentos. E também tem uma outra coisa, Fabi. Eu tenho certeza absoluta que ela é a pessoa que mais me lê. Eu abro a porta e ela fala, você tá feliz, né, mãe? Abre a porta e ela fala, mãe, por que você tá empolgada? Eu nem falo, só o meu abrir de porta, ela olha e fala, por que você tá empolgada? Ou, mãe, você tá triste. Ou então, mãe, eu sei que você tá sorrindo, mas esse sorriso você tá guardando uma tristeza atrás. Assim, é impressionante. Meu companheiro... passa de volta. Enquanto eu não me jogo assim na frente dele e faço assim, aí depois que eu fizer isso, ele vai falar assim: "Você tá triste?" Ainda é uma pergunta, então de pergunta. Eu falo assim: "Rogério, pergunta pra Iô." A Iô sabe, mas é uma conexão tão bizarra e forte que ela me lê como nunca. E ela é muito apaixonada por mim, né? E eu sei por que ela me lê, porque ela me olha muito, né? Ela fica assim, ó.
Eu tô me arrumando, te ela fica assim, admirando. ó. Depois ela vai pro espelho, às vezes eu faço uns movimentos gravando, ou aí ela vai pro espelho e ela ensaia os movimentos. Você vê que ela tá ensaiando, igual eu tava fazendo, sei lá, eu passei base assim, ó, e de repente eu fiz assim, aí depois ela vai no espelho e ela fica assim, ó. E fica reproduzindo pra absorver o movimento. Então, ela é muito apaixonada. E é muito legal ter uma pessoa muito apaixonada por você. Ai, que demais. E assim, você é influenciadora digital, mas a gente sabe que as mães são as nossas primeiras influenciadoras, né? Então, sem dúvida que você influencia demais na vida dela. Mas a sua mãe também aparece às vezes nas suas redes, né? E o que você diria que a sua mãe mais te influenciou na sua vida ou na sua maternidade? A minha mãe, ela... Minha mãe fala poucos nãos. Sempre foi assim, Fabi. Minha mãe fala poucos nãos. Assim, tudo minha mãe falava assim. Mãe, eu quero pintar o cabelo de verde. Tá, beleza, bora. Mãe, eu quero... Ela só não deixava fazer coisas definitivas, tipo tatuagem. Mas, mãe, quero fazer piercing. Ela, tá, bora. Mãe, eu quero fazer teatro. Bora. Mãe, eu quero fazer artes plásticas agora. Bora. Mãe, eu quero uma luz dentro do meu guarda-roupa. Ah, você quer uma luz dentro do guarda-roupa? Que deve ter visto alguma referência de closet. Falei, mãe, quero uma luz dentro do guarda-roupa. Ela, tá. Aí, nenhuma, meu pai. Eu falo pra minha mãe, meu pai faz. Ele executa. Ele executa. Passou lá um fio, entendeu? Passou um fio, colocou uma lâmpada, colocou um plug e pronto. Eu tinha a luz dentro do guarda-roupa. A minha mãe não... Ela poderia falar assim, não, Ana Paula, isso é coisa de quem tem dinheiro, uma coisa de quem tem closet. E pelo amor de Deus. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Ela fala, é isso que você quer? Tá bom. Beleza. Mãe, eu queria um dia comer em cima de uma árvore. São fatos reais, tá? Que eu tô falando. Ela, é isso que você quer? Tá bom. Comer em cima de... Mãe, meu sonho é entrar no meu quarto e ter bexiga até aqui. É isso? Tá bom. Então, minha mãe, ela diz mais sim do que não pra mim. Principalmente pros sonhos da infância, assim. Porque criança sonha com coisa pequena. Com coisa que só precisa de dedicação. Talvez hoje, com a internet, com o TikTok, as crianças sonham com coisas enormes. Mas criança, ela é pura. O sonho dela é ter um quarto cheio de bexiga, sabe? O sonho dela esse também foi um sonho real. Eu queria assistir a Copa, alguma Copa muito do Japão, que era de madrugada, debaixo do prédio. Minha mãe pediu autorização pro condomínio, extensão pela janela, ligou a TV debaixo do prédio. Deu um jeito, ela dava um jeito de acontecer. Um jeito, porque é tudo sonho possível. Meu pai ficava assim, mas Cristina, ela falava, qual é o problema? Assim, não vai ser um problema. Então, quando você tira essa ideia do problema, assim, você vai realizar muito mais sonhos da sua mãe. E isso me fez ser uma grande sonhadora. E mais do que sonhadora, me fez ser uma grande realizadora. Porque eu falo, dá pra fazer. Dá pra fazer. Bom, vamos fazer. Ah, não deu certo. Ah, tudo bem. Vamos fazer. E eu faço, eu realizo muita coisa que eu desejo, assim. Eu tenho uma ideia e aí eu vou, e eu articulo, e eu falo, e eu faço, e eu realizo. E eu tenho certeza que, assim, mais do que ser sonhadora, ser realizadora é das maiores coisas que minha mãe me deu no sentido de alimentar o sonho e meu pai me deu no sentido de se empenhar para fazer acontecer. Que demais. É porque é isso, tem muita mãe hoje em dia, né, que a gente fala, ai, não tenho tempo. E às vezes é uma coisa de minutos que vai resolver. Ou até, é bobagem. Bobagem. Mas pra criança não é bobagem. Não é. Pra criança, às vezes, a caixinha do presente é muito mais legal do que o próprio presente, né? A embalagem é muito mais legal. Ou uma brincadeira de palitinho é muito mais legal do que brincar com uma boneca linda, maravilhosa. Então, pra criança não é bobagem. E se a gente vai menosprezando, o que isso vai impactar na vida dela, né? Então, como do seu impactou de uma forma positiva essas realizações. Sim. E o que você diria que você gostaria de poder influenciar na vida da sua filha? Olha, Fabi, no decorrer do meu trabalho, eu começo meu trabalho, obviamente, falando sobre questões raciais, né? Não sei em que nível isso era desejo, em que nível isso era necessidade. E hoje eu quero construir um ambiente onde eu possa existir
onde eu sou uma mulher preta, eu sou mãe, mas eu sou uma pessoa e eu tenho muitas potências. Eu sei dar risada, eu sei conversar sobre muitos assuntos, eu sou divertida, eu sou palhaça, sabe? Eu gosto dos meus amigos, eu gosto de extravasar, eu faço fofoca, eu erro em coisas, eu sou ridícula fazendo outras coisas. E essa possibilidade de ser de uma forma pura, às vezes é uma possibilidade só da branquitude, que a branquitude ela não precisa pensar que é branca pra depois fazer, ela simplesmente é, né? É isso, é o lifestyle pelo lifestyle, sabe? Sem Sim. necessariamente... E isso é um processo social que a gente ainda está construindo. Tanto que hoje eu apresento um programa de variedade, e quando me veio esse convite, eu fiquei muito feliz. Porque eu falei, ótimo, eu não quero mais fazer um programa específico sobre questões raciais, sobre o racismo no Brasil. Eu quero variedade, eu quero um dia estar falando da fofoca do menino Ney, e no outro dia... E claro que as questões sociais são transversais a tudo isso. É de onde eu parto. Mas eu sempre tive desejo de performar felicidade, de entregar isso pro mundo. E é isso que eu quero influenciar minha filha. Eu quero que ela seja uma pessoa consciente, não só sobre as questões que atravessam ela, mas sobre outras questões. Eu quero que ela pense em gordofobia, que ela pense sobre as pessoas LGBTQIAP+, que ela pense sobre as pessoas atípicas, que ela se entenda como uma mulher negra, que ela saiba sobre xenofobia, que ela seja acolhedora com as pessoas de todo canto do Brasil e do mundo. Eu quero isso, mas em primeiro lugar, eu quero que ela simplesmente possa ser. Se ela chegar pra mim e falar assim, ai mãe, eu quero... Tá, sabe? Eu queria que o mundo fosse... Eu não sei se eu vou poder, porque é uma coisa que não é eu que vou proporcionar. Mas o mundo precisa me ajudar, mundo. Mas eu quero que ela possa existir na sua plenitude, em vez de necessariamente ter que ficar lutando pela sua própria existência, assim. Então, ela, obviamente, como toda criança, muda de profissão diariamente. E eu falo, sim, vai dar certo. Ai, mas agora eu quero ser isso. Beleza. Como a minha mãe, né? Inclusive. E eu quero que ela possa fazer o que quiser, independente de qualquer coisa. E se ela quiser, obviamente, dedicar a sua vida para pensar questões sociais, ser uma socióloga, ou ser uma assistente social, ou ser uma psicóloga voltada para a comunidade negra, tá tudo bem. Foi por escolha. Mas tem que ser por escolha e não como único lugar dela existir. Eu vi que você recentemente falou, né, que você estava muito feliz de ter sido convidada para ser apresentadora. Que você sempre sonhou, era um sonho de infância que ficou ali meio que esquecido porque você não se via, não tinha essa representatividade, então você não se imaginava como possível. Não, imaginava. Né? E é isso que você quer pra Iô, que ela consiga enxergar as possibilidades, que tudo possa ser possível pra ela, independente de qualquer coisa. Traduziu perfeitamente bem. E eu acho que você tá abrindo esse caminho, querendo ou não, né? Você e muitas mulheres por aí estão abrindo esses caminhos cada vez mais, ainda muito pouco, perto do que tem que ser, mas a gente tá caminhando e você faz parte disso, dessa mudança que você quer pra vida dela, né? Sem dúvida, é isso. Ai, gente, tô até emocionada. Eu também. Eu sou pisciana, que signo você é? Eu sou touro. Nossa. Eu não sou muito emotiva, Eu assim. sou Mas a muito. maternidade me transformou um pouco, assim, nessa questão de ser mais emotiva. Eu não era. Mas quando fala de filho, tem né? como, Não dá, não nenhuma tem chance. como. Não tem como. E ainda falando disso, assim, a gente falou da questão de influenciar e do que ela te ensinou. Mas o que você gostaria que ela não vivesse que talvez você viveu? Infelizmente, a única coisa que eu queria que ela não vivesse, ela já vive. Infelizmente, só tenho um sonho. Só queria que ela não sofresse racismo. Mas ela sofre racismo muito antes até dela falar, assim, quando ela nasce, né? Tipo, minha filha nasceu muito clara, assim, de cabelo liso. O que é natural no Brasil, com as crianças negras do Brasil, porque a gente vive um processo de miscigenação. E minha filha é super escura hoje, mas ela nasceu muito clara. Eu também nasci muito clara. Então, aí começa. Da maternidade, ela já começou a sofrer racismo. Nossa, o cabelo dela é liso. Será que ela é filha do pai dela? Que também é um homem negro escuro. E é isso. Eu tenho um marco no meu coração muito doloroso que eu não consigo superar. Que foi a primeira vez que ela, de fato, sofreu racismo e ela não entendeu. Ela não falava ainda. Ela falava pouco, mas andava. E ela correu na direção de outras crianças brancas que estavam num teatro. Ela correu assim. E quando ela chegou, as meninas correram dela. E ela olhou pra mim assim e fez assim. Não entendeu.
Mamãe. Eu fiquei desesperada, minha mãe, tava eu, minha mãe e ela. Eu fiquei desesperada, minha mãe saiu, pegou ela, aí a gente ficou atônita, a gente começou, acho que hoje, pensando, a gente deu uma surtada, porque a gente ficou tão desesperada, e a gente tava com uma cesta de piquenique, que a gente ia fazer um piquenique depois, e a gente tava tão atônita, que minha mãe abriu a cesta de piquenique no meio do hall do teatro, e colocou a toalha no meio do hall do teatro, e aí colocou as coisas do piquenique, e a gente fez um piquenique no meio... Nenhum sentido. Mas a gente ficou desesperada. A gente queria só que ela esquecesse aquilo, sabe? Foi um pânico. Que talvez ela, naquele momento, ela nem compreendeu, né? Sentiu. Ela sentiu e não compreendeu. Não compreendeu. É. E o fato dela ter sentido, porque é isso, o racismo gera exatamente esse ponto. Você pode não compreender, mas você sente. E esse sentimento gera sequelas. Que vão aparecer em algum momento da tua vida. Eles vão afetar a personalidade em algum aspecto, né? Então, essa consciência de sentiu nos desesperou. E a gente queria fazer ela parar de sentir aquilo de alguma forma. Eu e minha mãe, a gente literalmente surtou. Porque a gente abriu uma cesta de piquenique no hall do teatro. Desespero, sabe? Pra ver se aquilo virasse uma marca maior, sabe? Tipo, fosse uma coisa mais relevante ali naquele momento. Era impossível. Qualquer coisa era impossível. Mas a loucura, assim, nem a loucura, mas assim, o desespero. Foi tanto que a gente fez isso. Então, a única coisa que eu queria pra minha filha é que ela não sofresse racismo. A única coisa. O resto eu sei que é a única coisa que eu queria pra minha filha. E é a única coisa que eu não posso garantir. Que não depende só de você. Não. Depende de muita coisa. Muita gente, muita coisa. E mais do que muita gente, muita coisa, não dá tempo de resolver. Isso é outra coisa que quando você é uma mãe negra, você percebe, assim... que você começa a comparar a sua vida adulta achando que as coisas melhoraram. Porque você acaba gerando um entorno de você mais positivo, menos racista. E aí você fala, não, o mundo melhorou. Aí você põe uma filha no mundo que vai pra escola e tudo acontece igual acontecia na sua infância. E aí você fala, não melhorou. É você que soube selecionar o seu entorno. Exato. E ela vai passar pela mesma coisa. Então, isso era a única coisa que eu queria. Não tem mais nada que eu queria. Eu falo assim, que você, além de ser essa influenciadora na vida dela, que você tá abrindo muitos caminhos, né? Justamente pelo trabalho que você faz e pela sua influência hoje em dia. E que isso, aos pouquinhos, a gente sabe que muito devagar vai mudando e vai melhorando, né? Mas eu acho que só de você ser essa pessoa na vida dela e ser esse exemplo de mulher que você é na vida dela... Com certeza isso vai impactar demais no que ela vai querer ser, em como ela vai ser, na personalidade dela. Sim. E isso vai ajudar muito. Infelizmente, passar por isso ela vai passar, mas tendo você como essa rede de apoio e essa âncora mesmo de segurança na vida dela e de ser essa pessoa que incentiva sonhos, possibilidades, com certeza isso já vai ser... um grande ponto de partida. Não, já é. Ela chega na escola, ela vai, minha mãe é apresentadora. Ai, minha mãe conheceu fulana. Então, isso... E, por exemplo, seu cabelo é feio. Ela fala, mas com esse cabelo que minha mãe é apresentadora na televisão. Sua mãe é apresentadora na televisão? Então, pronto. Debochada. Ela tem essa coisa aqui do pescoço. Eu gosto, viu? Eu gosto, viu? Não vou negar. Antes debochada do que engolir sapo, né? Isso aí, bota pra fora. Boa, garota. E você incentiva bastante a sua filha pela leitura, né? Bastante. Como que você criou esse hábito nela? Eu sou apaixonada por literatura infantil. Eu amo, porque eu acho que a literatura infantil é a coisa mais linda. Os desenhos são lindos, os textos são lindos e as mensagens são lindas. Então, eu adoro literatura infantil. Ela tem uma vasta biblioteca. Não vou dizer que a Io ama ler, tá? Mas ela ama história. Mas aí começou a migrar. Tipo, gata, você quer suas histórias? Lute. Leia. Porque ela queria que a gente contasse pra sempre. Ela queria que a gente contasse pra sempre as histórias pra ela. E não dá. Aí, eu fiz muitos incentivos. Primeiro, a gente fez um programa, né? Que a gente transforma a literatura infantil em receita. E ela amou. Eu acho que esse foi o primeiro amor que ela teve pela literatura. Ela demorou um pouco a mais pra ler. E é muito louco, né? Porque como ela falou muito rápido, a expectativa é que ela escrevesse e lesse muito rápido. Mas não. Ela falou muito rápido, mas ela teve uma dificuldade maior pra escrever e pra ler. E eu super compreendi, porque eu também demorei muito pra escrever, demorei muito pra ler.
E aí, então tinha esse incentivo, ó, filha, você quer gravar com a mamãe? Precisa saber ler. Porque tem uma hora que você vê quanto a mãe lê, também tinha esse incentivo. E depois, como uma boa capricorniana que ela é, um incentivinho financeiro, né? Ela ganha mesada desde os 6. E aí, ela tem bônus com leitura. Cada livro que ela lê, ela tem um bônus na mesada dela. Cada livro que ela lê, isso incentiva bastante. Incentiva super. Mas gera um gosto pela leitura, né, também. E das fases que você já viveu até hoje na maternidade com a sua filha, qual você diria que foi a mais desafiadora? Porque a mais gostosa tá sendo agora, né? Tá sendo agora. Mas a mais desafiadora, assim, que você viveu? Tá sendo agora também. Tá sendo agora também? Achei que você ia falar, no começo, que era bebezinho, Turbo 2. Não. Não. Também, gente. Mas é que agora é... Nossa, amiga, agora Educar, né? Agora é o bicho pega. Você tem que ser exemplo o tempo inteiro. Tipo, sabe aquela hora que alguém liga pra sua casa e você fala assim, eu não posso ir porque eu tô doente. Aí sua filha fala, mãe, você falou pra mim que eu não posso mentir. Sabe? Aí você fala, então... Aí você não tem como relativizar, né? Minha mãe fala uma coisa que pra você fazer uma boa criação, você precisa ser coerente. A sua fala, com os seus gestos, com os seus atos. E eu sei que tudo influencia muito a minha filha hoje. Então, eu preciso ser muito mais vigilante com o que eu falo, com o que eu faço. E é isso que eu te falei. Ela me propõe conversas muito complexas. Então, minha filha, por exemplo, ela se interessa muito para saber sobre drogas. Ela me pergunta, fala, mãe, mas como que a pessoa fica? Mas como que a pessoa compra? Mas como que isso acontece? Ela gosta de política. Então, na época das eleições, a gente tinha que pausar o Jornal Nacional pra explicar pra gatinha o que tava acontecendo. Então, ela ficava, tá, mas mãe, mas por que isso tá acontecendo desse jeito? Mas quais que são as chances? Sabe? Então, é também muito desafiador. E mais do que isso, ela não é um anjo, ela erra também. E eu acho que isso também é desafiador, porque quando é o nosso bebê, eles podem até errar uma coisa ou outra, mas assim, ele vai fazer isso com a gente. E quando ela faz isso com outra criança? E aí, como que a gente resolve? Posso te contar uma situação. Riram do cabelo dela na escola. Ela tinha dreads. E aí, ela tirou os dreads, começou a ter black. E o black dela é curto. Ela tem o cabelo curto porque ela é uma menina escura. Quanto mais escura você é, menos o seu cabelo ganha comprimento, né? Quanto menos miscigenação, na verdade, você tem, menos seu cabelo ganha comprimento. Então, o cabelo dela é curto. Então, quando ela foi a primeira vez com o cabelo curto pra escola, apontaram pra ela e riram dela. Foi um drama, foi embora, ligou pros pais, enfim, acolheu, melhorou. No dia seguinte, ela não queria ir com o cabelo natural. Aí eu falei, gata, você vai dar essa moral? Você jura? Ela, eu vou com cabelo natural, mãe. Falei, é isso. Aí ficou, vai, agora cabelo natural numa boa. Aí uma amiga dela alisou o cabelo. O que ela foi fazer? Dá o troco. Ela se alisou o cabelo e riu do cabelo da menina. Tudo bem, tem a sua graça por ser o cabelo... Ela ri do cabelo alisado, mas eu não posso achar graça. Porque, independente de qualquer coisa, eu sei por que ela fez isso. Pra se defender. Pra se defender, pra ser uma contranarrativa, todo mundo ri do cabelo crespo, ninguém ri do cabelo liso. Então ela fala assim, se ninguém ri do cabelo liso, todo mundo ri do meu cabelo, eu vou rir do cabelo liso. Entendeu? Ninguém nunca ri, todo mundo acha lindo o cabelo liso. Todo mundo falou que ela tava mais bonita. Falei, então eu vou rir. Ela riu do meu cabelo, eu vou rir do meu cabelo dela. Mas, aí, por que é desafiador? Porque, por mais que você entende, você tem que falar, você tá errada. Você errou. Você não pode rir do cabelo dela, porque o corpo dela, é ela que decide o que faz com o corpo dela. Então, a vontade que você tem é de acolher porque você entende o erro. Mas você não pode acolher. Você tem que manter o certo. Por mais que isso gere uma outra dor nela. Entendeu? Da bronca. Então, é muito desafiador. E mais do que isso, Fabi. Hoje ela vive coisas que atingem não só ela, mas atingem a mim. Emocionalmente, eu fico atingida. Então, eu tenho que fazer terapia porque minha filha tá passando por uma coisa, porque é um resgate imediato da minha própria vivência. Então, me desafia muito, mexe muito comigo, mexe muito com aquela criança que eu talvez não cuidei daquilo, volta, sabe? A maternidade traz a nossa infância, que tava nas sombras, à tona, né? À tona. Coisas lindas e as coisas mais trevas possíveis. Então, sem dúvida, é um momento desafiador. Também começa a
a história de tô apaixonada. Começou Aí eu essa falo, fase. criança não Não namora. namora. Aí ela fala, eu não tô pedindo pra namorar, tô dizendo que eu estou apaixonada. E aí você fala, e agora, qual que é a próxima resposta? Não tinha no repertório. Tem isso. Tem a mudança do corpo também, que é assustadora. É assustador. Tem medo, porque minha filha, ela tem um corpo... Ela tem 9 anos, ela é criança. Mas ela é uma criança alta, linda e com um corpo lindo. Né? Eu nem sei como falar isso pra você, mas assim, lindo. Não vou conseguir. E chama atenção. Apesar de ser um corpo infantil. Infelizmente. Então eu tenho mais medo. Eu nunca tive medo. Eu nunca tive medo quando ela era criança, dela estar em algum ambiente. Hoje eu tenho medo. Então, sem dúvida, hoje é a fase que eu mais amo, mas é a mais desafiadora. Porque foge do teu controle. É a relação dela com outras pessoas, sem você estar junto. Seja pra ela aprontar, né? Ou pra aprontarem com ela. Então, você... Sabe? É muito difícil. Literalmente, quando sai da nossa... A gente queria que pudesse ficar dentro de um potinho pra sempre, né? Mas não tem como. O filho foi feito pro mundo, só que não é o mundo que a gente gostaria. Então, a gente tem que ir educando pra que as melhores coisas aconteçam, mas é difícil, né? Quando depende dos outros, né? Da intenção dos outros, é difícil. Eu falo, gente, eu não consigo imaginar a fase da adolescência pra mim. Nem eu. Que ela ainda nem entrou nem na pré-adolescência, né? Mas eu não consigo imaginar a fase da adolescência, porque ela ainda tá na fase que é tudo mãe. Dizem que na adolescência ela não quer nem saber, né? A adolescência eles se revoltam com os pais, porque quer sua independência ali. Mas você foi essa adolescente? Eu fui. Putz, Eu fui. eu não fui, amiga. A Nina também? A Nina menos. Não, também, vai. Menos, mas também. Eu fui. Meu irmão foi também. Eu quis ir morar fora, eu não queria... Sabe assim, eu não queria saber dos pais. Eu fui essa adolescente. Então eu já falo, ai meu Deus, vou pagar o que eu fiz. Vai. Vou pagar o que eu fiz. E é isso. Faz parte. Eu também não sei. Posso pensar isso daqui aos anos? Eu tô bem assim, tipo... Deixa viver, uma fase por vez, né? Vou pensar depois. Quando tiver que viver, vive, é isso. Eu encontrei um texto seu, né? Numa legenda de uma foto que você postou no Insta que você estava com a sua filha e com o seu afilhado, que fala sobre a maternidade. Eu vou ler aqui e aí a gente vai comentar, tá? Que é: o fato é, maternar não é o meu dom, mas é meu propósito. Seja minha filha do ventre, as filhas que me escolhem, meu afilhado, os pets, a sobrinha, enfim. Maternar é dividir o que a gente tem de melhor, ou melhorar para dividir com qualidade. É nesse ponto que o propósito faz sentido. E que bom que eu tenho, o seu companheiro, para dividir essa missão e minhas invenções comigo. E eu achei esse texto maravilhoso, né? A forma como você fala sobre a maternidade. Que é isso, tem gente que tem o dom. Tem gente que nasce pra ser mãe, que é fácil, que é instintivo, que é natural. Mas tem gente que não. E a gente tem que estudar, aprender e fazer terapia e melhorar em vários aspectos pra isso, né? Pra mim não é fácil ser mãe. Mas é o que eu desejo ser e ser uma mãe melhor possível. E é isso, não só pra minha filha, mas para as pessoas que se aproximam, assim, de mim. São muitas. Tem hora que eu até falo, gente, chega. Já tenho muitos filhos. Deu. Então, é um propósito mesmo. E melhorar pra... É isso que a gente tava falando antes. Eu sou a referência dela. Eu preciso ser uma pessoa boa, sabe? Até, por exemplo, a relação com o meu companheiro. A gente sempre teve uma relação muito saudável. Mas eu percebo que ela observa. Eu sei que isso vai determinar a relação dela com as pessoas que ela deseja se relacionar. A minha filha, ela dá presente pra gente no Dia dos Namorados. Ai, que amor. É muito linda. Ela fala, presente de vocês. Ela decidiu que ela que dá presente. Eu não entendi ainda. Porque pra ela é assim, Dia das Crianças, vocês me dão um presente. Então, no Dia dos Namorados... Ela dá pra quem namora. Pra gente. Então, é isso. Você tem que o tempo todo ser melhor, né? Falar melhor, conviver melhor. Eu sempre falo assim... Tem muita mãe que me pergunta, por exemplo... Ai, como que eu faço pro meu filho não ser racista? Eu falo, não seja racista. Ai, como que eu falo pro meu filho se relacionar com outras pessoas negras? Se relaciona. Seja o exemplo, né? E eu também.
Como é que eu falo pra minha filha não ser capacitista? Se relacionar com pessoas com deficiência. Como eu falo pra minha pessoa não ser transfóbica? Se relacionar com pessoas transgêneras. Eu preciso fazer o mesmo, porque eu sou uma mulher preta, mas eu tenho outras diferenças que eu preciso cuidar. Para que ela seja uma pessoa melhor. E é nesse ponto que vira meu propósito. Porque eu preciso me transformar e ser uma pessoa coerente, o que eu falo com o que eu faço, para ser exemplo. Eu não preciso ensiná-la a fazer diferente de mim. Não tem que faça o que eu faço. Faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Maternar é faça o que eu faço, sim. É exemplo diário, constante. Então, eu preciso ser uma pessoa boa para que ela seja uma pessoa boa também. Sabe? Eu preciso dar exemplo. Cara, não dá pra mim, não dá pra eu, sei lá, ir com ela numa festa e beber à vontade e não ter condições de cuidar dela. Eu preciso ser exemplo, sabe? Sim. Não dá pra eu maltratar as pessoas que trabalham comigo na frente dela. Eu preciso ser exemplo, sabe? Não dá pra eu não cumprimentar o porteiro da minha casa. E querer que ela seja diferente disso. E querer que quando ela desce com os amigos, ela trate bem o zelador. Eu preciso ser exemplo. Então, é assim, cada segundo, sabe? A minha filha assiste todos os meus vídeos, Fabi. Porque ela tem acesso ao YouTube. Então, não dá pra eu falar, não dá pra eu ser uma pessoa na vida dela e uma pessoa nas redes. Porque ela vai ter acesso a esse conteúdo. Se não agora, depois. Então, assim, não dá pra eu aqui falar uma coisa, outra coisa pra você e não dá, gata, não dá. Né? Eu tenho que ser coerente em todos os aspectos da minha vida. Então, eu tenho que ser uma pessoa melhor pra ela ser uma pessoa boa. Sim. E a gente vê isso, que a criança, ela aprende pelo exemplo. Sim. Desde pequenininha. Então, ela vai ver você fazendo um movimento, ela vai querer fazer igual. Você vai falar uma palavra, ela vai imitar. Porque é o exemplo. Ela aprende pelo que a gente faz, não pelo que a gente fala. Se você fica, fala banana, não vai falar. Mas se você vai mostrar, essa é a banana, ela vai aprendendo. Então, é muito pelo exemplo e tudo. Né? Às vezes eu converso com outras pessoas, minha filha tá fazendo isso aqui. Eu queria que ela fizesse atividade física. Eu falo, mas você faz atividade física? Você não sai de casa. Como que você quer que ela faça? A não ser que ela tenha o gosto por si só, mas ela nunca teve esse exemplo de ser uma pessoa saudável, ativa. Então, não dá pra você exigir uma coisa diferente do que você faz, né? Sem dúvida. Então, é isso. A gente tem que se moldar porque a gente quer que eles sejam no futuro. Exato, exato. É doido. É doido. Vida de mãe é doido. Doido. O bagulho é doido. O bagulho é doido. Mas eu achei esse seu texto lindo. Eu acho que fala muito sobre a maternidade. A maternidade é o que eu sempre falo aqui. Sem romantizar. Tem seus lados ótimos, incríveis, maravilhosos. É um amor surreal. Mas ela é difícil. Em vários aspectos. No lado emocional, físico, enfim, em vários aspectos. Sempre, e né? pra sempre. E pra sempre. E você foi filha única? Não, eu tenho irmão. Você tem irmão? E você tem só a Iô? Sempre teve vontade de ter só ela, mais um, não? Olha, depois que eu pari, eu não queria mais filho. Eu tenho... Ela me cobrou por muito tempo irmão. E eu falava pra ela, filha, eu desejei ter você. E eu não desejo ter outra criança. Eu não acho justo eu ter uma criança que eu não desejo ter. Eu tenho dó dela não ter irmão. Eu sinto essa culpa dela não ter irmão. Não consigo superar essa culpa dela não ter irmão. Eu penso na gente mais velho. Eu penso dela não ter com quem compartilhar essa dor da partida. Por mais que tenha os amigos próximos, ninguém vai sentir a dor como ela vai sentir. Sim. Hoje eu recorro muito ao meu irmão, por exemplo, com o cuidado dos meus pais. E eu penso que ela não vai ter isso. Então, isso é uma coisa que eu sinto culpa. Não vou negar. Mas não é culpa o suficiente para eu ter um filho, para ela ter um irmão. Eu não acho justo. Porque eu não acho que a minha relação com essa criança vai ser a mesma que eu dei pra Iô. E não é justo. Então, eu não tenho desejo de ter outro filho. Meu marido também não. Se ele quisesse, a gente já teria tido. Se eu quisesse, a gente já teria tido. A gente já conversou sobre isso. Então, ela vai ser filha única. Eu tava conversando esses dias, não lembro com quem, mas sobre essa questão de... na verdade, eu vi um vídeo de uma psicopedagoga que eu acompanho, que ela tem um filho só. E aí, muitas pessoas ficam cobrando. Mas você não vai ter o segundo, mas ele vai ser sozinho. E ela fala, gente, cada escolha é uma renúncia. Então, se eu escolho ter um só, eu tô renunciando que ele vai ter irmãos, enfim. Se eu escolho ter dois, eu tô renunciando a minha vontade, o meu desejo, as minhas coisas. Então, a gente tem que pesar. Então, cada um sabe o que é melhor pra você. Então, se pra você, um é o que faz sentido na sua vida, pra outra, 3 é o que faz sentido na sua vida, não existe... Antigamente era, não, tem que casar, ter muitos filhos.
Hoje em dia isso vai mudando, só que a gente sempre vai ser julgado, né? Sim. Então assim, se não quer ter, porque, não quer ter, um dia vai mudar de ideia, né? Um dia vai mudar de ideia. Um só, não, tem que ter irmão. 2 tá bom. 3 é demais, né? Então assim, pros outros, sempre vai ter alguma coisa, mas quem vai cuidar? Quem vai criar? É a gente. Então, quem tem que tomar essa decisão e ver se faz sentido, né? É a gente. Eu tô falando isso porque eu tô nesse momento de quero ou não quero? Ixi. Vou ter ou não vou ter o segundo? Decidi que agora, nesse momento, não. Mas ainda é uma coisa que eu e meu marido, a gente tá falando diariamente. A gente vai querer outro, a gente não vai. Nossa, mas tá tão bom assim. Nossa, mas irmãos, né? Então, a gente fica nessa indecisão. Que eu falo, eu tenho anos aí pela frente pra decidir. Exatamente. Eu posso mudar de ideia a qualquer momento. Então, não é uma decisão definitiva. Mas a gente fica nesse... O que a gente ganha com uma coisa, o que a gente perde. O que a gente ganha com outra coisa, o que a gente perde, né? Então, cada um tem que ver o que faz sentido pra sua vida. Isso. E, querendo ou não, ser filha única tem muito mais atenção dos pais, né? Atenção só dela, exclusiva dela. E mesmo quando eu penso em projeto de vida, assim, porque é isso. Ela sendo filha única, é uma coisa que eu penso muito, é sobre a minha aposentadoria. Eu quero ser muito independente. Dela, né? Pra que ela não precise cuidar, nem financeiramente, nem emocionalmente, nem de presença. Eu não quero ser impeditivo, por exemplo, da minha filha morar em outro país. E eu tô disposta, por exemplo, isso poderia ser inclusive com 2 filhos, tá? Que nada me garante. Aí eu vou falar, agora um vai morar em outro país, outro não vai. Pra cuidar dos pais. Mas eu tenho, se ela quiser morar em outro país, eu preciso pensar que eu preciso ter saúde, eu preciso ter qualidade, eu preciso ter plano de saúde, eu preciso pensar, talvez, num asilo. Ou numa cuidadora. Ou numa cuidadora, pra mim, pro meu companheiro, em algum momento. Eu preciso pensar, eu sei que é chato, mas eu preciso ter essa opção, eu preciso pensar sobre isso. E aí, depois se eu vou usar, se eu vou decidir, se ela não vai querer, se a gente vai mudar, se a gente vai fazer... Aí é um outro pensamento. Mas pensar nisso, pra mim, é importante, que é gerar liberdade pra ela, entendeu? Sim. Eu e meu marido, a gente fala muito disso. A gente não quer que a gente precise dela, né? Ela pode querer nos ajudar e tal, mas a gente não quer ser esse peso. Esse peso na vida dela. E eu vou ser honesta com você. Hoje, financeiramente... eu só conquistei, até profissionalmente, eu só conquistei o que eu conquistei porque meus pais não dependiam de mim. Porque se eu tivesse que bancar 2 casas, eu não arriscaria sair do trabalho para empreender, eu não arriscaria sair do trabalho, do empreendimento para virar uma artista, uma apresentadora. E eu tenho convicção que eu só pude fazer isso porque meus pais, além deles não dependerem de mim, nunca dependeram, além disso, eles ainda podiam me ajudar. E eu conheço muitas amigas que tiveram seu caminho profissional ou até seu caminho financeiro interrompido ou muito mais pesado porque os pais são dependentes deles. Não, eu também conheço muita gente. E eu falo, gente, eu não quero ser isso. Eu não quero ser porque acaba tirando muitas possibilidades da vida daquela pessoa. E talvez as coisas demorem muito mais pra acontecer. Exato. Porque é isso, você tem que ajudar. E às vezes eu até falo, gente, na fase que você tá, sei lá, jovem adulto, que você tá ali com aquele gás, você não consegue andar, porque as coisas estão, né, tá esvaziando pro outro lado. E é muito caro. A vida de uma pessoa mais velha é muito cara. Sim. Então, isso. Se você ama seu filho, se planeja. Se planeja. E aí, talvez até... Eu fico pensando nisso. Talvez o meu planejar... talvez não é manter o meu... Como é que chama? Nível de vida, não é? Padrão de vida. Talvez é diminuir meu padrão de vida. Não tô falando de desconforto. Mas talvez diminuir meu padrão de vida. Que hoje o meu padrão de vida... Talvez eu não consiga manter na minha velhice. E ter consciência disso. Até para você não esgotar os recursos agora. Então, eu tenho um planejamento financeiro muito grande... que, inclusive, impacta... no meu dia a dia hoje, no meu presente, pensando num futuro confortável pra mim, pra ela, e pra mim isso é amor também. Sim. Você tá pensando na felicidade dela, né? Querendo ou não. No futuro dela, porque isso vai impactar, com certeza, na vida dela. Sendo de 1, de 2, de 3 filhos, independente. A gente também pensa muito nisso, tipo, no futuro, né? Então, não é só agora, não é só dar uma escola boa. Não. É, tipo, pra que no futuro ela possa fazer o dela sem depender da gente. E que a gente tenha, tomara a Deus, essa possibilidade de ainda ajudar. Se possível, né? Então, é isso que eu falo sempre. Eu não quero que dependa, não quero que a gente dependa de ninguém.
nunca gostei de depender de ninguém, quis ser independente muito cedo, então eu quero continuar mantendo essa independência. Sim. Olha, pra finalizar, já chegamos ao fim. Essa conversa vai ficar horas. Eu vou fazer o público. Pra finalizar, eu queria só que você deixasse um recadinho para as mães que estão nos assistindo. Olha, eu gosto muito de lembrar que a gente é a melhor mãe do mundo para os nossos filhos. Até porque eles só têm uma, né? Ou duas, dependendo da situação. Mas eles só têm a gente. Eles não têm comparação. Criança não compara. É muito difícil a criança comparar a mãe. Isso é muito raro. Então, assim, se você estiver fazendo o seu melhor, isso não significa fazer tudo. É fazer o suficiente, fazer o seu melhor. Sem dúvida, na festa de Dia das Mães, você vai ganhar a cartinha que você é a melhor mãe do mundo. Porque eles não têm referência, você vai ser a melhor para eles. Isso diminui muito a minha cobrança. Eu falava, por mais que eu seja uma mãe menos presente do que muitas mães por conta do meu trabalho, por mais que eu viaje muito, por mais que eu seja essa mãe meio assim, ai filha, levanta e anda, levanta e anda. No final, sempre ganha a cartinha. Porque pra ela, eu sou a melhor mãe do mundo. Porque pra ela sabe do meu esforço, ela sabe do que eu tô fazendo. Então, calma, vai dar certo. Ai, lindo demais. E onde as pessoas podem te encontrar? Fala das suas redes, tudo. Olha, eu consegui concentrar tudo no site agora. Então, é www.anapaulachongani.com e Ana Paula Chongani em absolutamente todas as redes sociais. Fácil. Tá aí na tela pra vocês também, ou na descrição pra quem tá nos escutando. E é isso! Ai, obrigada pela sua presença! Obrigada a você. Adorei. Eu tô gelada. Tá muito gelada. Muito gelada. Eu tô quentinha. Obrigada pela sua presença. Adorei esse papo. Foi muito gostoso. E eu acho que muita gente vai se identificar em alguns aspectos e tudo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até os próximos. Tchau!